Fala pessoal, a gente está aqui diante do BYD Yuan elétrico que custa R$ 269.990 e ele tem ali o porte intermediário dentro da marca, trazendo também todos os atributos futuristas que a BYD gosta de utilizar nos carros. Então é por aí que a gente vai começar a mostrar os detalhes dele para vocês. Bora lá? Então, primeiro, a dianteira, né, a gente consegue notar como ele tem linhas bem futuristas, assim, né, são linhas mais repuxadas, com LEDs aqui bem aparentes, inclusive ele tem alguns elementos mais azulados na parte aqui dos faróis, né, são faróis mais também aquadradados, como se fosse aqui umas sobrancelhas aqui, é bem interessante. A gente tem linhas afiladas aqui de assinatura de LED também, e aqui a grade dianteira unifica as duas extremidades aqui com essa moldura. É uma moldura plástica, mas que imita aqui um metal escovado, e junto do logo BYD bem grande aqui na parte do centro, né? E a gente tem linhas mais abauladas, mais curvas, então a gente nota que, por exemplo, que a superfície do capô ela é mais limpa, né? Ela é mais lisa, mas tem aqui linhas que fazem eles abraçam aqui as extremidades e aumentam também o relevo nas laterais e também, por sua vez, fazem esse efeito de luz e sombra, né? Aqui a gente tem a parte mais iluminada, aqui a parte um pouco mais escurecida. Então, é interessante esses destaques que eles fazem sempre com essa proposta mais clean de visual, né? E aí quando a gente já vem aqui para o para-choque, para mostrar a parte de baixo, a gente vê grandes molduras de black piano, todas elas texturizadas aqui, né? Tanto aqui nas laterais quanto aqui. E aqui dá para notar também que a gente tem uma pequena entrada de ar também. De repente ele vai mandar ali para a caixa de roda e tirar um pouco aquela turbulência quando você está em altas velocidades. E a gente pode notar também, né? Aqui a parte mais inferior, com mais uma grade aqui embaixo, temos um radiador ali para resfriamento das baterias, e agora sim a gente vai poder abrir, e ele abre aqui tranquilamente. Aqui não temos nada além do próprio conjunto elétrico, né? Então a gente até pode mostrar isso para vocês. Vamos primeiro colocar aqui a varetinha, né? Então a gente já pode mostrar o que está escondido aqui embaixo. Aqui no caso você tem a própria motorização elétrica, tudo que é cabo laranja é cabo de alta tensão, e aqui a gente tem outros sistemas, né? Na parte, por exemplo, de ABS, de módulos, né? No caso, para fazer o gerenciamento do motor elétrico, da tração ali, se você tem controle de tração ativo, por exemplo. E é aqui que a gente tinha mostrado para vocês, a gente tem o radiador escondido aqui também, né? É como eu tinha dito para vocês, inclusive a própria BYD, em alguns carros, como o Seal, que vocês viram anteriormente com a gente, ele não tem aqui à disposição a parte de motor, é um bagageiro, né? Ele tem uma capa aqui e um bagageiro. Aqui eles optaram por deixar a amostra aqui a parte do motor mesmo. Nada que vá dar teoricamente muita manutenção, mas enfim, aqui é só tomar cuidado mesmo com os cabos de alta tensão, porque eles podem matá-lo se você não tomar cuidado. É muita energia circulando, é como se fosse de repente até aqueles postes de energia e você botar a mão ali. Quando a gente começa a vir aqui para as laterais, a gente pode notar mais uma vez a presença de linhas aqui que imitam aqui, no caso, texturas, porque a gente não tem texturização. E ele tem presença de cores aqui, um mix de black piano, que é esse preto brilhante, com o aço escovado das rodas, junto aqui das linhas, né? Fica um visual aqui bem disruptivo, bem futurista. Eu gosto, no caso desse visual das rodas, eu acho diferente de tudo. Deve conseguir priorizar um pouco a parte de autonomia, né? Então, no caso, é um carro que precisa muito disso por ser elétrico e cada quilômetro, no caso, conta para a usabilidade dele, que no caso dele, conforme o ciclo WLTP, são 420 km, é um número interessante, né, para os padrões atuais. Tem carros que já fazem mais, mas alguns ainda fazem menos. E continuando aqui para lateral, a gente nota que aqui a gente tem a portinhola que se abre para dar acesso às portas de carregamento. Então, fechando aqui, a gente vê a presença do logo BYD Design bem aqui, também esse aço escovado. E o que é mais interessante é que esse carro, no caso, vem equipado com pneus Batman. Não sei de que marca que a gente está falando. Fala Atlas Batman, né? Temos mais pretos brilhantes aqui nas molduras, tanto aqui do espelho retrovisor quanto o que começa a vir aqui para a parte do teto. Temos repetidores de seta aqui e cromos também envolvendo as janelas aqui, né? Então são arcos cromados, mais um rack de teto aqui também presente.
no caso é uma cor mais, é um aço mais escovado também, né? Então mais preto brilhante também na coluna central e ali na coluna traseira, que por sua vez aqui a gente já vê algumas, como se fossem umas escamas aqui assim, né? De repente é talvez uma alusão a um visual mais aerodinâmico, enfim. E aqui a gente ainda não falou das laterais, né? Ele tem aqui uma lataria mais aprofundada na parte do meio, que isso se estende até ali a parte traseira, e a gente tem uma soleira aqui na parte de baixo, pintada na cor do carro, nessa parte mais inferior, mas aqui a gente tem aquele plástico não pintado fazendo o contraste. Inclusive é um plástico não pintado que se prolonga até aqui as caixas de roda, tanto da frente quanto da parte traseira. As marcas gostam de fazer isso para aumentar a sensação aí de elevação de carroceria, de robustez. Aqui a gente não tem isso, diferente das demais, né? E agora a gente chega na parte de fato da traseira, notamos aqui uma fina linha de assinatura de LED que se prolonga aqui, né, por toda a tampa traseira, unificando as duas lanternas nas laterais. A gente tem também um friso cromado que faz essa função, e aqui a inscrição por extenso de BYD, que significa construa os seus sonhos, ou Build Your Dreams, como está escrito bem aqui. E a gente vê mais aquelas texturizações de preto brilhante aqui na parte traseira, né? Então é um acabamento aqui que aumenta um pouco essa coisa do futurismo também. E a gente achou o primeiro grande pecado, eu diria, para a proposta futurista do carro, que ele não tem nem abertura aqui embaixo, né? Que nem a GWM, por exemplo, oferece, como ele também não tem abertura elétrica do porta-malas, né? Então, se você apertasse o botão, ele iria abrir sozinho, você precisa fazer essa função manualmente. De todo modo, aqui a gente já pode observar que o porta-malas ele é plano, né? Ele não tem muitas diferenças de relevo, tem alguns bagageiros aqui nas laterais, e aqui é o carregador propriamente, né? Aquele carregador que você vai espetar ali e botar de repente numa tomada, por exemplo. Não é um porta-malas tão grande assim, porque o porte do carro também não é o dos maiores, não é um SUV grande, de repente até tão grande quanto o Song Plus, que custa o mesmo preço. E por isso vai de proposta, né? Você pode querer aqui um carro mais urbano, de repente o Song Plus é um carro mais para estrada, de repente por ter mais capacidade. Mas enfim, é essa condição aqui do porta-malas. Agora a gente já pode fechar ele manualmente. No mais, a gente nota antena estilo barbatana de tubarão, esse aerofólio aqui, que ele dá um acabamento aqui na parte de cima, e ele pode deixar essa angulação um pouco maior aqui do vidro traseiro, como se fosse até uma traseira de coupé, de hatch, de repente. E ele tem também essa finalização aerodinâmica de black piano aqui, para a parte aqui da tampa traseira. Visualmente é bem interessante, a gente não pode negar isso. Só que agora a gente vai ver o interior. Bora lá? E agora chegamos ao interior do Yuan para mostrar como ele é também futurista na parte de dentro. Eu diria, na verdade, que ele é mais futurista ainda na parte de dentro do que lá fora. Então, bora começar aqui com os detalhes. A gente pode ver primeiro, né, como ele aposta em várias tonalidades de cores diferentes. Então a gente tem uma cor creme ali para as laterais, para os bancos, aqui para a parte do meio. E também essas linhas aqui. É tudo sensível ao toque, né? No caso, onde você coloca a mão é um couro aqui, né? Aqui nas laterais, tudo. Só que ele tem esses relevos, né? Então fica bem diferente. E as próprias saídas de ar também aqui, por exemplo, que estão nessa cor mais cinza azulada, elas são manuseadas por essas grandes rodinhas nas laterais aqui e com linhas bem retas. Acho que é bem diferente de praticamente tudo que a gente pode notar hoje no mercado automotivo aí, né? O volante é muito desenhado, né? Ele tem linhas bem fluidas também com essas diferenças de cores. Tem vários atalhos aqui na parte do raio da lateral aqui para fazer o comando da tela, inclusive do modo de condução semi-autônoma, né? O modo ACC. Os bancos têm esse padrão perfurado, tem linhas aqui avermelhadas para ressaltar ali um pouquinho da esportividade, né? E olha só as maçanetas. Ela é só esse negócio aqui. Tem o tweeter de som saindo aqui e você faz a abertura da porta desse jeito, né? Agora, já que a gente abriu, eu vou fechar também, né? Para não ficar aberto. Temos algumas molduras de black piano também aqui presentes. E isso aqui é muito engraçado. Eu vou filmar aqui, já que eu estou na parte traseira, vou filmar aqui da parte de trás. Ao mesmo tempo que essas cordas têm um pouco ali de função de neutralizar algumas ondas sonoras do som, para deixar, né, a qualidade acústica mais equilibrada, ela também pode ser um violão, de repente, né? Não sei o que você teria de intenção aqui de tocar, mas ela tem notas diferentes, você pode ficar brincando aqui enquanto viaja. Mas vamos lá, continuando, né, pessoal? Então a gente pode ver também a presença do console central. Ele é macio também, né? E com essas linhas diferentes, e tem também o baú para os objetos.
A manopla de seleção do câmbio ela também é fora do comum, porque a gente tem aqui a parte de destravamento aqui da catraca para seleção de marcha e o botão P aqui embaixo. E o formato dela parece até uma alavanca de caça de repente, né? Enfim, bem diferente. E aqui a gente tem outros atalhos, né? Parte de climatização, parte aqui de modos de condução, aqui embaixo são 3 modos, né? Eco, normal e Sport. E aqui a gente tem já a tela de regeneração das baterias, né? E também junto de um modo de seleção de piso. No caso, o carro ele é só tração dianteira, mas ele pode regular ali a entrega de potência, a modulação dos controles de tração e estabilidade em função do que você selecionar aqui. E você liga e desliga ele também aqui no meio, né? Como se não bastasse, temos o carregador de indução bem aqui. E por fim aqui a tela, né? Que é o grande destaque aqui quando você olha visualmente o interior. Ela tem esse visual flutuante e de fato ela não encosta, né, no painel aqui na parte de baixo. Ela pode ser também selecionada para ficar na vertical. Se você de repente quiser ver um mapa, por exemplo, aí você consegue enxergar ele mais longe aqui na tela. Mas eu diria que o modo mais usual de manuseio dela é na horizontal mesmo. Ela tem aqui, né, um processamento bem legal, ela corre aqui bem fluido e os atalhos são dispostos aqui de forma bem intuitiva. O único ponto é que ela é um pouco escura, ao meu ver. Agora que a gente está aqui na sombra e eu coloquei esse modo mais claro da visualização, ele fica bem aparente, até porque está com 100% de brilho aqui. Só que se você ficar no sol, de fato, ela dá uma escurecida. Aí pode ficar um pouco mais difícil de visualizar as imagens aqui. Mas o que é bem legal é que ele tem comando de voz, então eu vou demonstrar para vocês a regulagem do ar-condicionado, por exemplo. No caso ele está em inglês aqui, mas dá para ser ajustado para português. De todo modo eu vou falar assim mesmo, porque fica mais prático. Hi BYD! Turn off the climate control. Okay, I've turned off the climate control. E aí, portanto, no caso, ele desliga o ar-condicionado. Como vocês podem ver aqui, né? Ele estava aqui, no caso, mais ou menos aqui, ele desligou. E aqui a gente já pode notar também o cluster, né? Ele é bem pequenininho, mas ele dispõe aqui de forma bem interessante as informações, né? Então, enfim, informações de viagem, informações do que ocorre com os arredores do carro e alguns modos de condução, como aquele que a gente falou do modo de condução semi-autônomo, que pode ser controlado aqui, né? E agora a gente já pode chegar na parte traseira do veículo. Então a gente nota primeiro, né, como os bancos dianteiros eles têm na verdade uma estrutura esportiva e a gente pode notar isso quando está aqui no banco do motorista, porque ele é bem firme, né? Ele agarra bem aqui nas laterais. Só que ainda assim ele tem um estofamento mais confortável, então ele une bem os dois mundos aí. E aqui a gente tem essa moldura de black piano, né? Mas quando a gente fala aqui da disposição da segunda fileira, a gente pode destacar a ausência de túnel central, né? Então, os pés aqui podem ser colocados de forma bem tranquila, e ainda que o carro não tenha aquele porte tão grande quanto, por exemplo, o Song Plus, que custa o mesmo preço, ainda vai acomodar bem ocupantes aqui nas laterais, né? No mais, a gente vê mais uma daquela rodinha, que eu diria que é uma rodona, porque ela é bem grande para a saída de ar traseira. Temos também portas de carregamento aqui e mais um bagageiro aqui na parte de baixo. E aqui a gente tem a inscrição BYD Design também. Se eu sou o ocupante atrás de mim mesmo, eu regulei esse banco para mim, eu meço 1,72, tem ainda um espaço legal sobrando. E os bancos aqui traseiros, eles têm uma regulagem legal, né? Eles podem ser regulados em estágios para você ter mais inclinação ou menos, né? Então ele pode vir um pouco mais para cá ou um pouco mais para cá. Aqui ele está, no caso, regulado para o mais deitado possível, que é o que fica mais confortável mesmo no final das contas, né? Aqui na parte de trás a gente pode notar o teto solar panorâmico, né? Ele vem até aqui atrás. E todas as luzes são touchscreen. Então, no caso, elas podem acenderem e apagarem clicando aqui apenas na tela. No caso, tem uma porta aberta, então a gente não consegue fazer essa função aqui, porque ela vai ficar sempre acesa. Mas basta um toque mesmo e ela acende e apaga. E a parte de acabamento traseiro é interessante, né? Ele tem o mesmo padrão por todo o carro. Aqui no caso, um couro. Aqui é um couro mais macio com esses relevos, com essas texturizações. Inclusive aqui na maçaneta a gente tem esse revestimento um pouco mais emborrachado aqui para fazer a movimentação. E a gente tem também nos puxadores também. Ele só é plástico nessa parte de baixo, mas é um plástico texturizado. Ao volante do BYD U1, a gente pode não só destacar os destaques dele e de repente alguns defeitos, como também algumas diferenças em relação ao Song Plus, que eu acho que é inevitável falar isso, porque os dois têm o mesmo preço, né? E algumas propostas diferentes. Antes de tudo a gente pode falar do BYD U1 pela resposta muito boa ao acelerar, não tem carro atrás, vou até deixar um pouco aqui abaixo da velocidade da via para mostrar melhor as respostas, né? Ó.
Ele responde bem suave, mas responde bem. É uma entrega imediata de potência, como um bom carro elétrico, né? No caso, ele tem mais de 200 cavalos, com resposta instantânea. E a gente nota como ele é mais gostoso de dirigir, inclusive, do que o Song Plus, ao meu ver. Porque a gente tem um carro que ele é um pouquinho menor e ele tem realmente um posicionamento de baterias mais baixo, né? A gente consegue extrair um pouco mais da dinâmica dele. E o próprio acerto de suspensão, ele pode até ser tão confortável quanto, sem que isso comprometa a estabilidade. O Song Plus, eu já noto que ele está no limite ali do conforto para falta de rigidez até. Ele é um carro muito macio e isso acabou comprometendo um pouco também a parte de estabilidade um pouco, né? Só que ele é um carro mais espaçoso e de fato ele tem mais de 1000 km de autonomia. Aqui a gente no caso tem mais de 400 km de autonomia na cidade, né? Na estrada esse número vai ser um pouco menor. Então aqui a gente tem um uso familiar, mas é um uso mais, querendo ou não, urbano. E para quem gosta de dirigir, o outro Song Plus é um uso mais macio para quem gosta de repente, uma dirigibilidade de cruzeiro, né, por assim dizer. E o preço é o mesmo, então você escolhe ou um ou outro. Ainda assim você vê que ele é bem macio, ó. No caso ele passa em ressaltos, em desníveis, em valetas com muita tranquilidade. Tem ainda aquela resposta ágil, até canta um pouco de pneu a 50 km por hora, por conta da força que ele entrega, né? Mas nada que perca a estabilidade também. E o que eu gosto de reforçar é que, no caso, esse e o Song Plus, como também chegaram ao mesmo tempo, eles também tiveram uma evolução interessante em relação àqueles primeiros na parte de conectividade. Então a gente aqui já tem um novo software, né, com uma usabilidade bem melhor. No outro até dava umas travadas, tal. Aqui a gente já não nota mais isso, como vocês puderam ver ali na parte do interior, que a gente mostrou um pouco da multimídia. Só que ainda assim, ao dirigir, a gente com a luz aqui, a gente vê que ele ainda é um pouco escuro. Isso poderia melhorar um pouco ainda, tanto também para o Song Plus quanto para cá, né? Mas de todo modo, a posição aqui ao dirigir, de todos os BYD, falando de modo geral, é muito boa, né? A gente tem uma ergonomia muito interessante, uma distância de volante, pedais bem precisa. E aqui a gente já tem mais uma valeta para a gente ver como ele é, de fato, bem macio. E ele é bem silencioso também, só tem aquele zumbido em baixas velocidades, que é importante inclusive para quem está do lado de fora ouvir alguma coisa desse carro, né? Porque ele não faz barulho nenhum. E também para aqueles que gostam, né? Pegando já a parte de tecnologia, a gente pode ter uma condução também por instrumentos, por assim dizer. Então, como vocês podem perceber aqui na tela, vocês podem espelhar pelas câmeras que tem ali ao redor de todo o carro o que você quer enxergar, né? Então você pode querer ver, por exemplo, a parte traseira ou a parte traseira ampliada, ou aqui a parte da frente, né, sempre aqui junto com a câmera drone em cima, ou a parte dianteira ampliada. E o legal dessa câmera é que se você quiser, por exemplo, encostar de repente aqui numa guia, né, se você quer fazer vamos primeiro passar na lombada aqui, né, se você quiser estacionar aqui na rua, por exemplo, você sabe exatamente os limites do carro, né, você não vai ralar a roda, por exemplo. E a gente tem mais uma possibilidade de enxergar isso nessa câmera, onde aqui você vê na precisão mesmo o limite para guia, né. Ou de repente, se você quer deixar, por exemplo, a câmera de trás, e é isso que vai fazer de certa forma um pouco a função do retrovisor, que nunca você deve deixar de observar, porque aqui você tem outro tipo de visualização, né? Mas aqui você também consegue ver aquela mesma câmera das extremidades. E você pode mudar a visualização também, então você pode clicar nessa câmera 3D, que ele pode rotacionar aqui por inteiro, vai ter aquela mesma câmera drone, que é a câmera 360, e você pode escolher exatamente o ponto que você quer visualizar, de repente aqui, por exemplo, se você parou na guia, né? Ou alguns atalhos também. Mas acho que aqui é melhor de enxergar. Olha só, também bem interessante mostrar, né? No limite, a gente consegue observar aqui a condição lateral também, né? Enfim, então vamos continuar aqui com os nossos testes. E é claro que você pode ter um pouco de vertigem também, né? Vai que você, né, olhando aqui tudo saindo, tudo indo embora, te dá uma dor de cabeça, você só sai aqui. Aí você volta para aquela tela inicial, que, como eu falei para vocês, eu acho um pouquinho escuro. De todo modo, aqui a gente tem o cluster, né? O cluster, apesar de pequeno, ele acompanha aqui a coluna de direção, isso é bem legal. Você não deixa de ter uma visualização boa. E ele também faz leitura de placas, né? Então você consegue observar em cada trecho que você está passando qual que é a velocidade limite. Até mesmo se você por acaso não viu a última placa, ele vai ter registrado aqui e você consegue consultar aqui, né? E ele também mostra aqui alguns limites em relação a outros objetos nas extremidades. Então esse aqui, que inclusive tem boa visualização, é bem interessante. É isso aí, pessoal. Esse foi o BYD Yuan. O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários. Inclusive vejam no All Cars, onde esse vídeo estará inserido, para você ver mais informações de impressões de dirigir, especificações técnicas e por aí vai.
Então, como sempre, muitíssimo obrigado pela sua atenção. Continue sempre com a gente. Fortíssimo abraço. Só pra vocês acharem que eu não tô tirando com a cara de vocês, olha aqui o Batman, ó, é Batman mesmo. Solidão. Será que o Step é o Robin? Bora ver aqui, ó. Ele não tem abertura eletrônica, mas vamos ver se o Robin está aqui embaixo. Não, é o STO aqui. É o Only STO, não. É só o nome chinês mesmo, não tem o Robin aqui não. Qual?